Fala galera do Resenha. Bom, pra quem tá acompanhando a Copa, sabe que tem jogador do São Paulo jogando pela seleção, mas pela seleção do Paraguai. Então a gente tá falando de Damian Bobadilla, mais conhecido ali como Bobadilla. Nessa semana aconteceu um feito histórico para a seleção do Paraguai, que foi conseguir ganhar da poderosa Alemanha. Então, eu acho que até os próprios brasileiros, torcedores do São Paulo também, estavam torcendo para o Paraguai. Eu sei que a gente tem um trauma, né, daquele 7-1 contra a Alemanha. Então, eu sempre penso que a gente vai torcer contra. Muitos brasileiros se uniram mesmo para torcer contra a Alemanha e torcer para o Paraguai, né, para que derrotasse a Alemanha. Eu sei que muitos acreditaram que seria impossível, mas foi possível. E acho que para a torcida São Paulina foi um sentimento bom, né, porque tem um jogador do São Paulo e eu acho que a gente acaba, né, se identificando e torcendo assim para que aquele jogador realmente brilhe ali na seleção. E também, depois desse jogo, acabou saindo algumas informações que o São Paulo está recebendo um valor pela participação do Bobadilla na seleção paraguaia. Então, assim, cada vez que avança, o São Paulo também acaba se dando bem nessa, né? A gente sabe que a nossa situação financeira não está das melhores, então talvez esses valores que acabam chegando no clube ajudem, mas a gente sabe também que, né, o São Paulo não é transparente nisso, então a gente também não sabe para onde vai esse dinheiro, mas já é uma grande ajuda. E também entra muito a questão de querer vender o Bobadilla, sabe também, ele jogando na seleção paraguaia, ele não seja uma vitrine e algum clube tem interesse, né. Até teve alguns comentários numa postagem do São Paulo, né, que o São Paulo postou, parabenizando o Bobadilla por ter passado de fase com a seleção do Paraguai, mas o pessoal estava até zoando nos comentários, porque o São Paulo acabou divulgando quantos desarmes o Bobadilla acabou fazendo no jogo, quantas jogadas, né, como ele pôde ajudar, nesse jogo contra a seleção alemã. E aí o pessoal comentou que já é um jeito do São Paulo começar a divulgar o jogador para vender. Mas assim, eu gostaria que o Bobadilla continuasse, né? Também é um grande nome, mas se for vendido, o São Paulo realmente, né, precisa desse dinheiro, precisa melhorar financeiramente para tentar investir em outros jogadores. Mas no momento eu acho que o Bobadilla seria um nome que poderia ajudar o clube. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o apoio do São Paulo e até de outros jogadores do clube, né, com o Bobadilla. Citaram muito nas notícias sobre o Caleri, que o Caleri acabou entrando em contato com o Bobadilla, parabenizando, torcendo pelo colega de clube, e também a própria gestão assim do São Paulo e outros jogadores também acabaram parabenizando pela essa classificação, e por ter derrotado a Alemanha, né, porque ele participou desse jogo e foi uma peça importante. Então, assim, a gente sempre fala, assim, de questões que tá acontecendo no São Paulo, que também não são muito boas, mas acho que também vale lembrar isso, né, dessa união dos jogadores, desse apoio do próprio Caleri, que ele é um jogador, assim, que a torcida gosta e acho que no vestiário também ele deve ser um protagonista ali. Então, tentar tirar algumas coisas boas também, eu acho que essa situação foi algo que foi muito bom para o torcedor, né? Ver que a equipe parece estar unida, né. Então, assim, a gente sabe que tem jogadores de várias nacionalidades ali no São Paulo, argentinos, próprios brasileiros, né? Equatorianos, enfim. E ver que mesmo assim, que não seja a seleção daquele jogador, por exemplo, o Caleri é argentino e apoiou o colega, né, que está jogando pela seleção do Paraguai. Então, eu achei fundamental, independente da nacionalidade, da seleção que eles torçam, quando o amigo ali de clube tá atuando, eles acabaram se apoiando e torcendo realmente pro colega de clube ter ido bem, né, porque realmente o Bobadilla foi uma peça ali que fez diferença no jogo contra a Alemanha, né? Ajudou e se classificaram, mas acho que foi muito importante também esse apoio dos próprios jogadores com ele, né. Então, o que dá para perceber é que, assim, quando o Bobadilla foi para a Copa do Mundo, já ficaram muito felizes. Até o próprio São Paulo nas páginas postou que ele foi chamado para jogar pela seleção do Paraguai. E isso é muito importante para o clube, né? Quando você tem um jogador indo jogar pela seleção, mas também, assim, vendo pelo lado das vitrines também, para que olhem esse jogador e quem sabe
possa vender futuramente. Então eu vejo assim que apesar dos pesares de toda a situação que está acontecendo no São Paulo, foi algo bom, o Badira jogando, torcer por ele, né, e torcer ainda mais jogando contra a Alemanha, que a gente não tem uma lembrança muito boa, tem uma lembrança amarga, mas também ver esse apoio dos próprios jogadores com ele. Então, assim, independente da seleção que o cara torça ou do país que nasceu, eles estão torcendo pelo colega para que avance assim. Pode ser que isso mude quando tiver um jogo, por exemplo, Brasil e Paraguai ou Argentina e Paraguai, porque daí é óbvio que o pessoal vai torcer para a própria seleção. Mas foi muito legal, bonito ver que os jogadores estão se apoiando e a gente espera que isso seja mostrado em campo nessa união.